Olá, vamos nos entender? Esse é um espaço para pensarmos, sentirmos e praticarmos a boa comunicação social e pessoal. E a ideia é que não seja mais um canal, mais uma coisa para a gente assistir, para a gente acompanhar, mas que seja um facilitador de todas as nossas relações, de todas as nossas atividades no dia a dia. Essa é a minha amiga Sabrina Tomasi. Ela é jornalista, psicóloga, tem um MBA em comunicação corporativa, realiza palestras e treinamentos em comunicação de equipes, em empresas e entidades. Além deste, mantém o podcast Âncora de Carreira sobre empreendedorismo feminino e materno e grava podcasts para entidades e empresas na área de desenvolvimento humano. Bom, e eu vou conversar aqui também com o meu amigo e a gente lê os currículos, porque quando a gente fala com uma pessoa que a gente conhece muito, a gente não fica olhando para esse tipo de coisa. Então, aqui a gente faz a consulta. O Gianno Rigatti, que é graduado em comunicação social, possui MBA em gestão empresarial e formação em inteligência emocional, reúne mais de 20 anos de experiência na facilitação de grupos de jovens, de adultos, casais e dependentes químicos. Desde 2017 estuda, pesquisa e vivencia os fundamentos da comunicação não violenta e coordena grupos de prática em comunicação e grupos Homens que Fiam. É um espaço de homens para reflexão sobre o masculino. E por tudo isso, nossos caminhos se cruzaram e nosso olhar em comum para a comunicação nos trouxe até aqui e é isso que a gente quer partilhar com vocês. Vamos nos entender, então? Vamos nos entender. Vamos lá. Bina, então, a comunicação é uma habilidade? A comunicação é uma habilidade. A comunicação é uma habilidade e é importante que se diga isso, porque quando a gente fala de habilidade, nós estamos olhando para algo que pode ser desenvolvido. Eu não nasci assim e vou morrer assim. Eu tenho uma habilidade e eu posso desenvolvê-la. Então, quando a gente está aqui investindo tempo em comunicação, porque a gente acredita nela como habilidade. E habilidade, o que é uma habilidade? A habilidade é saber fazer. E esse fazer é muito importante em estar colado na palavra saber. Porque tem coisa que a gente sabe. Né? Isso é uma das coisas que eu mais ouço das minhas filhas. Eu digo alguma coisa e elas falam, tá, mas eu sei. Então começa a praticar. E então a nossa comunicação passa por isso. Saber fazer. Então, às vezes a gente acha que sabe muito de comunicação, mas será que está praticando aquilo que sabe? Ou será que sabemos? Então é isso que a gente vem provocar aqui. E no espaço de trabalho, né, no ambiente de trabalho, inclusive se diferencia a habilidade técnica da habilidade comportamental. Tem uma frase muito famosa que diz que as pessoas geralmente são contratadas pela sua habilidade técnica e são demitidas pela sua falta de habilidade comportamental. Então, a gente olha e olharemos aqui nesse espaço para a comunicação como uma habilidade comportamental. Aqui é aquela que é não só nos espaços profissionais, mas especialmente nos espaços de convívio das nossas relações, um elemento facilitador daquilo que precisa ser dito, daquilo que quer ser ouvido. Então, ela é transversal de todas as nossas relações. Não há quem diga que não precisa desenvolver a comunicação, ou mais ainda, que não precisa dela. Porque ela é, sim, um elemento transversal e que facilita não só o entendimento entre as pessoas, mas a verdade de cada pessoa. A comunicação facilita que essa verdade de cada um, essa autenticidade de cada um possa vir à tona e possa ser um ingrediente das relações, né? Mas aí tu falaste uma coisa que é, não há quem diga que a comunicação não está ou que não faz. Eu acho que há quem diga. E essas pessoas não há quem possa dizer. Não há quem deva dizer. E é isso que a gente precisa deixar claro. Então, assim, a gente vai aqui se entrevistando aqui hoje, eu e o Juliano, e nos provocando, que esse é o propósito, né? Então, eu te perguntar objetivamente, se a gente falou que comunicação é uma habilidade, quem precisa dessa habilidade? Para quem é esta habilidade? Tu és formado em comunicação social. Eu também, com a habilitação jornalismo, né? Hoje eu tenho para psicologia, tu também fazendo outras formações, inteligência emocional. Para quem é para eles que a gente quer falar? Para quem é o desenvolvimento dessa habilidade?
Todos os dias, Bina, quando tá chegando o final do dia e eu preciso convidar a minha filha, que tem 4 anos, a Olivia, para ir escovar os dentes, fazer um xixi, para depois ir dormir. Ela tá numa energia altíssima, porque é a hora de descansar, e aí eu não sei o que acontece com a energia, que ela sobe, acho que ela tem o último pico, né? A última reserva de energia. E eu preciso, naquele momento, exercitar a minha capacidade de comunicação com ela. Estou trazendo esse exemplo porque ela é uma das pessoas importantes das minhas relações com quem eu preciso aprender a me comunicar. Com 4 anos, existem muitas habilidades que ela ainda não tem desenvolvidas, mas eu, como adulto, preciso dar conta dessa comunicação. Então, eu começo a observar, eu começo a perceber que a energia dela está alta e que ela tem algumas necessidades naquele momento. E aí, quando eu consigo observar a necessidade do outro, a minha comunicação começa a se adequar a isso. Então, eu percebo que para trazer uma só, eu percebo que naquele horário da noite, ela ainda precisa de espaço. É uma necessidade que ela tem, de espaço. Eu, sabedor disso, sabedor de que ela está cuidando de uma necessidade de espaço, eu adequo a minha comunicação. E aí eu tenho mais chance de que ela satisfaça a necessidade dela e eu satisfaça a minha. No fundo, te respondendo objetivamente, todos precisam dessa habilidade, porque em todos os ambientes estamos nós cuidando de necessidades, cuidando de coisas que nós precisamos para ficar bem. Está todo mundo cuidando disso. E eu, sabedor dessa dinâmica, vou me comunicar melhor. Agora, eu me recordo sempre quando eu e o Juliano, a gente teve na época da pandemia ainda, um curso que a gente ofereceu online, uma capacitação online na área de comunicação, que tem o nome, a gente falou das palestras que eu faço, que o nome é O Óbvio Tem que Ser Dito. E esse era o nome que a gente levou pro curso. E uma das pessoas que eu chamei para fazer era minha mãe. E ela disse, mas eu não sou da área da comunicação. Eu disse, mas quantas vezes tu conversa com alguém no dia? Quantas vezes tu atende alguém que vem como fornecedor? Ou as pessoas do teu condomínio? Quantas vezes tem que se usar dessa habilidade de comunicação? E por que usar essa habilidade da comunicação, né? Porque as pessoas, mas para que eu quero mesmo, né? Eu não sou profissional de comunicação, é uma habilidade, já entendi que mas por que eu vou utilizá-la? É porque a questão do resultado. E daí, às vezes, quando a gente relaciona resultado, parece que a gente está falando de uma coisa empresarial ou necessariamente vinculada à monetização. E o que eu fico ali catequizando as pessoas é que o resultado é aquele que tu deseja. Então, no caso, o Juliano mencionou a questão com a filha dele. Por que ele está fazendo isso? Por que ele faz esse investimento de usar as habilidades que ele tem como alguém que estuda e pesquisa comunicação para lidar com a filha dele, que não é um cliente, né? É a filha dele. Porque ele não quer se frustrar. Porque é importante para ele isso, né? O resultado com a filha dele. Então, o que é importante para ti que vale esse investimento? Talvez a gente não invista todas as nossas habilidades o tempo inteiro, mas naquelas em que eu tenho uma expectativa em relação à minha comunicação, eu quero que a pessoa me compreenda bem por alguma razão, pode ser sim de trabalho, pode ser em relação ao resultado de um projeto, pode ser em relação a não me irritar com esta pessoa com a qual eu convivo dentro da minha casa, pode ser conseguir me relacionar com os meus vizinhos de modo que eu não tenha conflito na reunião de condomínio. Então é usar de modo que eu, olhando de uma maneira bem egoísta, que eu minimize as minhas frustrações e as minhas incomodações, porque eu aprendi a usar o que a gente está chamando aqui de habilidade. E claro, falar de habilidade de comunicação não é um mundo isolado, né? Tu falaste no início das habilidades técnicas e habilidades comportamentais, as soft skills ou hard skills, como gostam de chamar. A habilidade de comunicação passa por várias outras, né? Sim. Eu estava olhando aqui e enquanto tu falava, Bina, olhando para os pilares que eu gosto de considerar para a comunicação. Então, assim, primeiro, a gente fazer o trabalho de autoempatia. Acho que dentro desse processo de comunicação, a gente não vai para o outro inteiro, não vai para o outro completamente disponível para escutar ou mesmo para se expressar, se a gente não fez o trabalho de olhar para dentro. Isso depois a gente pode desenvolver mais. Depois eu colocaria a questão da observação, né? A gente sabe que o corpo fala, a gente sabe
que a gente precisa escutar. Então, a observação passa por esses elementos todos, de observar o ambiente, de ver como que as coisas estão organizadas ali. Depois, a expressão autêntica, como um elemento importante. E a expressão autêntica não é falar tudo o que quiser a qualquer momento. A gente também pode depois tratar melhor do que é uma expressão autêntica. E a escuta empática, né, que se fala tanto dessa necessidade, dessa capacidade a ser desenvolvida de escutar, né, de ter um espaço dentro de si onde o outro caiba, onde eu consiga escutar o outro verdadeiramente, né, e não escutar enquanto eu já estou pensando no que eu vou responder, o que eu vou sugerir para essa pessoa. Então, existe esse processo que ele é quase científico, assim, e que aos poucos a gente vai internalizando para, como a Bina disse, em todos os momentos a gente diminuir a frustração, porque o que a gente quer é que a gente se entenda, né? Que tem a ver com o nome desse nosso espaço aqui, né? Que é essa pergunta. Eu enfatizaria que ele não é quase científico. Eu pego no pé de Juliana, viu? Que eu vou captando que eles vão vai falando e vou elaborando em cima disso, assim, também aqui. Ele é científico, né, hoje em dia. E estou enfatizando isso porque, para não dizer que a gente está aqui, resolveu um dia sentar e conversar sobre comunicação, porque, afinal, somos jornalistas. Não, existem muitos artigos, né, científicos falando sobre bem-estar hoje em dia. E não tem nada que vá se caminhar hoje na área de psicologia positiva, né, na área, quando você pensa em felicidade, que também é uma ciência, hoje em dia é estudado, tem curso em Harvard e outras tantas instituições, com artigos científicos mostrando o caminho de uma felicidade, o caminho para o bem-estar. E não tem processo desses que não passe por comunicação, porque o ser humano é um ser, né, que vive em grupos, que é um ser que se relaciona. Por mais que eu diga, eu sou uma pessoa muito isolada, eu não gosto de pessoas. Em algum momento, tu vais ter que te relacionar, nem que seja para pedir um pão, né, na padaria. Ou que seja pela online, porque sim, online também é uma comunicação. Pode não ser aqui com a pessoa na minha frente, mas quanto a gente teve que desenvolver nos últimos anos a nossa habilidade de comunicação à distância, remota. É uma habilidade. Então, o fato é que a gente não vive isolado. Então, a gente vem aqui para partilhar essas várias descobertas, insights e costuras que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida, né? Tanto acadêmicas, né, Juliano, das formações básicas lá em comunicação, para outras formações, com as experiências, porque se tem algo que nos coloca aqui em comum é trabalho em grupo. E trabalhar com grupos sempre nos ajuda a ver perfis diferentes, personalidades diferentes, né, disponibilidades diferentes para comunicação. Então, a gente não veio aqui para dizer que, barbadinha, comece fazendo um treinamento de comunicação e em uma semana você será uma pessoa mais feliz. Não, não é isso. É a missão de uma vida. Uhum. Mas é para o bem-estar, começando pelo seu próprio bem-estar, né, Juliana? E dentro disso, desse cuidado consigo mesmo, porque não tem mágica, tem processo, que é o que a gente fala, não tem segredo, tem processo. É isso aí. E tem uma palavrinha que eu anotei aqui enquanto ouvi a Bina, que é dor, né? Que, em geral, são as dores que nos movimentam. No meio empresarial, essa palavra ela é muito usada atualmente, porque precisamos estar apaixonados por uma dor para criar uma solução que vai ser próspera para aquele negócio, né? Que vai fazer aquele negócio dar certo. Na comunicação é isso também, porque você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, veio até aqui por causa de uma dor. Onde é que dói? Onde é que dói quando ouve falar de comunicação? Dói aonde? Dói que eu tenho um conflito com o meu companheiro, com a minha companheira, eu não consigo liderar a minha equipe, a criação do meu filho está difícil, a forma como eu lido com os meus pais está difícil. Onde é que dói? Certamente, se eu estou falando de relação entre as pessoas e há uma dor, eu estou tocando na comunicação. Certamente eu estou tocando na comunicação, porque é ela, como eu disse antes, que vai ser esse facilitador e que vai resolver essa dor, que vai me ajudar a resolver essa dor. Por aí eu acho, né? Essa dor nos movimenta. Eu fiquei me perguntando, enquanto uma pergunta possível de quem nos escuta e assiste. O que tem em comum? Por que a gente não resolveu fazer um podcast, seja comunicação empresarial? Ou comunicação pais e filhos? Ou o que tem em comum nessas comunicações, né?
o ser humano, né? Essa humanidade, a gente vem num momento assim de um grande volume de dados a serem analisados, de inteligência artificial, de robô, e a gente vai percebendo cada vez mais que o que diferencia o ser humano nesse tempo de grande volume, de novo, de informação e de inteligência artificial. O que nos diferencia é a nossa capacidade de integração entre nós, de costura, de relacionamento, de autoobservação, de observação do outro. Isso o robô não vai fazer. Isso o robô não vai copiar. Então, além de tudo que a gente já falou aqui, certamente essa é uma habilidade, a comunicação, que vai te diferenciar do robô, que vai te diferenciar do chat GPT, que está fazendo tudo e que a gente se impressiona a cada pergunta que coloca lá. É essa capacidade essa habilidade de se relacionar de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, não violenta com o outro. Talvez o cuidado, né? Acho que a resposta foi perfeita, porque a gente não tem assim, um roteiro com perguntas pré-definidas. Então, estamos aqui refletindo e compartilhando hoje com esse foco de pensar a comunicação como habilidade. E acho que é isso, né? O que é em comum estamos lidando com pessoas. Mesmo uma comunicação online, é remota, está distante, é um post, é um outdoor, é gente, eu quero atingir gente, eu quero retorno de gente, então, né? Emissão e recepção. Então, e aí entra a habilidade, também retomando isso, porque quando a gente fala da habilidade de comunicação, acho que normalmente se pensa na habilidade de emitir. Isso, oratória. Né? Então, às vezes é difícil dizer quando eu trabalho com comunicação em equipes nas empresas. Tá, mas o que é isso? É área de mídia, de publicação, de texto, de conteúdo? Não, é comunicação interpessoal. Quando as pessoas se relacionam melhor, as pessoas têm resultados melhores. Né? Começando lá do que a gente falou no início sobre a questão de resultado, seja qual for o resultado, aí depende, né, do objetivo comum desse grupo, mas é assim que acontece no relacionamento das pessoas. E então essa direção que se tem, assim, estamos lidando com pessoas e entendendo, então, e por isso, não em vão, a gente abriu aqui dizendo para pensar e sentir a comunicação, porque é o que nos traz essa humanidade. Tem coisas que a gente sabe, né? Saber fazer. Tem coisas que a gente sabe. Tem informação. Informação é uma coisa que, nossa, tá aí, o que tu quiser hoje, tu busca e tu vai ter informação. O que eu faço com essa informação? Como é que eu lido com essa informação? Né? Como é que eu manejo essa informação? Aí passa pela habilidade, a habilidade de comunicar. Porque tem coisas que vão me dizer, deveria ser feito de tal forma, mas eu não gosto dela. Porque eu tenho sentimentos ruins em relação a isso. Eu não gosto dessa palavra comunicação. Eu já tive um treinamento que eu cheguei e falei, então tá, vamos conversar. Normalmente eu faço uma piadinha, o óbvio tem que ser dito, então você já sabe que eu tô aqui pra falar o óbvio, né? Um momento kkk. E daí uma pessoa já me disse assim, mas muito cuidado com o óbvio, né? Eu disse, por quê, né? O que é esse óbvio? Então, assim, a pessoa tinha tido uma experiência negativa. Disse, uma coisa é a pessoa ser clara. Outra coisa é a pessoa ser grosseira. Né? Então, eu falo o que vem na minha cabeça, estou dizendo o óbvio. Não é por aí que nós estamos conversando. Nós queremos falar de clareza quando a gente fala de comunicação. Eu disse, não, eu sou franca. Não, franqueza é uma coisa, grosseria é outra. E tudo isso, embora tenha muita gente que gosta de eu nascer assim e vou morrer assim, não é. Se você é esta pessoa, eu convido que fique conosco, mas também, se não quer mudar, nem é esse o ambiente, né? Porque a proposta é de um desenvolvimento continuado. A gente está hoje dedicado a pensar a comunicação como habilidade, pensando em mudança. De preferência, progresso. E fiquem com a gente, porque, assim, vai ter dica de livro, vai ter dica de filme, vai ter dica de curso, de mentoria, porque a gente precisa desenvolver essa habilidade, como a gente vem falando no tema do programa de hoje. E para desenvolver, é muito interessante, Bina, porque nos grupos de prática que eu estou conduzindo agora, eu percebo que quanta surpresa vem quando eu exercito isso. Quando eu exercito falar de um jeito diferente, no início pode ficar meio robotizado, pode ficar meio decorado. Quando eu exercito escutar a outra pessoa sem a permissão de interrompê-la,
Isso é muito difícil de fazer. Então, quando a gente, no grupo de prática, coloca as pessoas em dupla e começa a fazer, como é diferente de falar sobre comunicação, sobre escutar, como tu está fazendo agora, assim, aqui no escutar a gente falando, nossa, que interessante, eu não tinha pensado desse jeito. Isso tudo é muito legal. Mas na hora que né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, tentar levar esses conceitos para o momento seguinte desse podcast, desse videocast, tudo muda. Né? A surpresa vem. Nossa, como é difícil. Ou, nossa, eu não tinha percebido tal coisa. Porque a comunicação é artesanal. Ela não tem fórmula. Ela é artesanal. A de cada um vai ser diferente. Não é uma camiseta fabricada em série que 3 pessoas vão se encontrar com a mesma. São camisetas que ninguém tem igual. Então, a forma como eu vou desenvolver a minha comunicação vai depender do meu repertório, vai depender do julgamento que eu faço do outro, de uma série de variáveis. Então, é artesanato. E se é artesanato, fica com a gente, porque o que a gente vai dizer aqui não vai ser ouvido da mesma forma por ti e pelo outro que está ouvindo. Então, acho que essa é a riqueza também da comunicação, né? Essa característica de ser artesanato, de ser diferente para todo mundo. Né? Artesanato é único. Não tem 2 peças iguais. Vai ser o mesmo, pode ser a mesma pessoa. Mas eu tentar dizer a mesma mensagem 2 vezes ou para 2 pessoas diferentes, não vai ser igual. Talvez para muita gente isso seja muito irritante, mas às vezes eu acho a parte mais bacana dessa história, né? De perceber, assim, gente, como infinitas as possibilidades que a gente tem de se relacionar, né? E é essa proposta, assim, que a gente olhe para si, né? O convite vai ser sempre esse, porque a única pessoa que eu tenho poder de mudar sou eu mesma, né? O outro vai ser reflexo das minhas mudanças. Começa por aí, já acabando com isso no primeiro episódio aqui. Eu disse, não vou mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu faço lá as palestras dos grupos, nas equipes, e eu tô falando e eu ouço as pessoas dizendo assim, fulano tinha que estar aqui. Fulano tinha que estar ouvindo isso. Então as pessoas estão pensando no que os outros tinham que mudar. Né? É mais fácil, claro que é. Mas daí eu volto e meia, faço conta que eu não ouvi, mas vou dando uma lembrada. Olha, quem está aqui nesta capacitação, pensando, se qualificando em termos de comunicação, é você. Então, só você pode mudar e os outros mudarem como reação a isso. E a outra coisa do artesanato é que ele não é perfeito. Em geral, o produto industrializado, ele sai bem igualzinho, ele tem um padrão de qualidade, o que não está no padrão é descartado, inclusive. Né? E o artesanato não é perfeito. Ele tem falhas, ele é meio tortinho pro lado. Por maior que seja a experiência do artesão, né, Bina? Por maior que seja a experiência do artesão, pelo tempo, pela quantidade de livros que ele leu, pelas pessoas que ele conhece, não importa. Não importa a rodagem, né? Pode acontecer de uma peça ficar imperfeita. Exatamente. E é isso que quando a gente aprende a gostar de artesanato, tu aprende a valorizar isso. E esse errinho só eu tenho. Então, a comunicação, ele é isso. Ela é artesanal. Tanto pensando, então, que a gente seja esse artesão, que vai começar a moldar essa comunicação e temos como fazê-lo. Né? Se o meu molde ainda não está como eu queria, bom, eu posso caminhar nessa direção. Mas também começar a olhar para os outros, compreendendo que sim, tem falha. E tem falha porque somos humanos e porque temos sentimentos. E aí a gente vai, numa série de podcasts, trabalhar sobre cada um desses aspectos da nossa comunicação. Então, comunicação não tem caixa, né, Juliana? Não. E a gente aqui... O próprio podcast Vamos Nos Entender não tem outro nome senão este, porque estamos num laboratório de comunicação aqui. Vontade de interromper o Juliano eu tenho várias vezes. Ele fala, cada palavra que ele fala, isso é legal. Aí a gente pega e anota. Eu também já vou dar como tática isso. Assim. Tem alguém falando, eu tenho uma coisa que eu quero dizer sobre aquilo, eu anoto aqui, tal coisa. Para eu poder esperar que ele fale, né? E não ter que ficar segurando aquele pensamento que vai pedir que eu escute ele. Então, anoto aqui e vou seguir escutando. Anoto mais uma coisinha, sigo escutando. E depois vou devolvendo e relacionando. Então, estamos aqui em plena experiência, né? De comunicação. O Rubem Alves, naquele poema, crônica dele, que é lindo, o nome é Escutatória, ele chega a dizer que a gente deveria escutar o outro. Quando o outro termina de falar, a gente deveria fazer uma pausa para pensar sobre o que ouviu e aí depois falar.
Vejam a distância que a gente está desse ideal, né, Bina? Nas nossas relações, na nossa rotina. A gente sequer faz o que a Bina está dando como dica aqui, né? Que é anotar o que o outro, alguma coisa que surgiu para poder continuar ouvindo o outro. Então a gente está muito distante nesse trabalho de artesanato, de construir uma comunicação em que todo mundo satisfaça as suas necessidades. Eu gosto de frisar isso, porque eu sou apaixonado por essa dinâmica que fala das necessidades de cada um. E quer ver uma coisa interessante, Bina, disso, é que sempre quando a gente está num processo dialógico com alguém, a gente acha que o outro está em outro processo, quando na verdade ele está no mesmo processo que a gente, né? Então, enquanto eu estou falando, o outro também está querendo talvez me interromper e também está pensando numa forma melhor de se comunicar comigo. Por que eu digo isso? Porque geralmente num conflito a gente acha que o que o outro fala é sobre mim e em geral num conflito o que o outro fala é sobre ele. Então, se eu compreendo o processo que está acontecendo dentro de mim, que ele é isso, se enquanto eu estou me comunicando, estou tentando resolver uma questão minha, eu passo a ter ciência de que no outro está acontecendo o mesmo processo quando ele está falando. Ele está tentando resolver uma coisa dele. E aí, por isso o método, né? A comunicação com consciência, que é o que eu batizei. Por quê? Porque quando eu coloco luz no processo de comunicação, quando eu coloco consciência nele, eu me dou conta de todos esses elementos, né? Eu começo a iluminar tudo que está nesse processo e que às vezes está encoberto pela pressa, encoberto por um sentimento que me veio e eu não me dei conta, que eu estou enraivecido, ele está aqui, tomou conta de mim e ele vai ser um complicador. Então, quando eu trago para a consciência, eu olho todos esses elementos e eu consigo manejar eles melhor, né? A agulha, a lã, todos os elementos do artesanato, né? Eu consigo manejar eles melhor se eu sei que eles estão aqui. É a comunicação como a ponta do iceberg, é a expressão de quem somos, é só a expressão. Então, a comunicação não está isolada do nosso estresse, da nossa rotina, do nosso ritmo de trabalho, dos nossos sentimentos, das nossas experiências de vida, da nossa infância, do nosso futuro, da minha expectativa. Tudo isso a gente expressa em comunicação. Então, é por isso que estamos aqui falando e já fechando, né, essa ideia de comunicação como habilidade. Porque a comunicação não é uma ideia que fica na cabeça, né? Ela é uma prática. Ela é o que fazemos. Não só como emissores, mas como receptores. E aí fica, eu falei da coisa de anotar, isso é uma estratégia minha, de ansiosa, que se eu não anotar, eu vou acabar interrompendo a pessoa. Então, que estratégias tu podes criar para te conter quando precisa ser contido? Ou que estratégias tu pode desenvolver para te expressar quando precisava estar te expressando e não está fazendo? Então, é sobre o fazer, e por isso nós estamos falando de habilidade, comunicação como habilidade. É esse fazer todo que se envolve e que a gente quer trabalhar, discutir, provocar, tanto quanto nos provocamos aqui. Tem um elemento, Bina, da comunicação que é bem importante, que é o pedido. E a gente agora vai fazer um pedido. Curtam o canal, comentem, compartilhem e especialmente deixem seus comentários, porque a gente tem certeza que esse conteúdo que a gente trouxe aqui, ele vai reverberar. É como aquela pedrinha, né, que cai na água e as ondas né, vão se formando e às vezes tem inclusive efeitos colaterais de ter escutado e assistido esse podcast, porque você vai agora para as relações e vai ser diferente, vai tentar escutar diferente, vai tentar se expressar diferente. Por mais rápido que tenha sido aqui a nossa conversa, efeitos colaterais poderão vir. Então, comente, traga a sua pergunta ou o seu depoimento de como foi ouvir, né, e ter esse contato conosco nesse episódio. E essa é a proposta. É aqui um projeto em construção, colaborativo. Nós estamos colaborando e nos provocando. E que talvez vocês possam responder aí nos comentários. Eu já faço isso. Né? Que estratégia que eu uso? Nos conta uma estratégia que a gente possa daqui a pouco colocar aqui, né, e comentar em cima dela como uma possibilidade e desenvolver um episódio, de repente, em cima disso. Ou o que eu não consigo fazer, o que é mais difícil para mim na comunicação? É em casa, é no trabalho, é em tudo, é remoto? Qual é a tua maior dificuldade em termos de comunicação?
Porque daí a gente pode sentar também e ver. Essa é uma comunicação comum pra gente, porque percebam, e espero que tenha ficado perceptível, de que não estamos aqui nos distanciando, né, Juliana? Nós estamos aqui falando de comunicação porque isso é uma questão resolvida nas nossas vidas, né? Então a gente não precisa mais nem discutir este assunto, estamos tranquilos. Muito pelo contrário, nós estamos aqui gravando e compartilhando com vocês porque essa é uma experiência diária. É um exercício diário de observação, de falha, de recuperação daquilo que a gente acredita e compartilhamos porque acreditamos. Acreditamos que comunicação é algo que precisa ser cuidado. E como nunca é tempo suficiente para as nossas falas, a gente também gosta de ler muito a respeito e compartilhar o que nos influencia, né? Então, vou te perguntar aí o que tu trouxe como dica de livro para hoje. Eu trouxe este livro aqui, que a capa é bem conhecida, eu acho, que é o Comunicação Não Violenta. Digamos que ele é talvez o primeiro dos livros do Marshall Rosenberg, que foi o criador dessa abordagem. E falaremos muito dele, né, nos próximos episódios, porque ele é um conteúdo riquíssimo de reflexão, de prática. E tem um outro livro que também é muito importante para o que a gente vai falar aqui nos próximos episódios, que é o Princípio da Não Violência, que é o que está na base da comunicação não violenta. E acho que é um momento esclarecimento, antes de te perguntar quais foram os livros que tu recomenda, Bina, que é assim, em alguns momentos a gente vai falar aqui da comunicação não violenta. E comunicação não violenta não é passividade, não é omissão, não é ser bonzinho. Então eu vou dizer aqui o que não é. E o que é a gente vai falar nos próximos episódios, porque é uma das ferramentas que estão na base desse podcast, desse videocast, que é uma forma mais verdadeira, mais autêntica da gente se comunicar. Esse acho que é o mérito do Marshall Rosenberg, é ter conseguido traduzir ideias e teorias de grupo e de comunicação em grupo para uma metodologia. É o colocar na habilidade, né? Como fazer isso? Então, ele traz, né, nessa publicação, e depois tem outras, que ele consegue dizer assim, como fazer, é uma sugestão de estratégia, né? Não é para ser rígido, entendo assim, mas como ele te dá um caminho. Se tu precisa de um caminho, ele tem um caminho para te dar. É uma metodologia entre tantas de comunicação que você tem. Eu não vou nem dar os dois, eu vou pegar só um hoje. E bem leve, porque era essa a proposta, assim, de um pouco trazer a nossa personalidade de hoje para cá. E eu até brinquei com o Juliano antes, que eu acho que eu sou meio uma consumidora meio infantil também, porque eu adoro livros de ilustração e com muita imagem, com muita cor. Esse aqui é praticamente um livro de imagens, assim, né? De um perfil que eu conheci no Instagram, de alguém que me indicou, ele faz a arte dele, o perfil é @artedoluc, Luc é L-U-C, né? É arte do Luc, e até tem uma coisa bem bacana da editora aqui, que é... Enfim, eu separei tudo. Acreditamos nos livros, adorei. Só essa frase aqui já me deixou feliz. Não vou conseguir marcar antes de mostrar o que eu quero. Mas ali diz a Editora Planeta, acreditamos em livros. Ele tem um perfil no Instagram, alguém me mandou um recorte do perfil, e eu comecei a seguir, e daí eu descobri que ele também tinha livro, e como eu gosto de livro de papel, aí eu encomendei o livro dele. E hoje eu separei, assim... Porque tem uma das páginas do livro, eu acho que pela câmera vocês só vão conseguir perceber a ilustração. Mas eu separei por causa da frase que traz abaixo dessa ilustração, que tem muito a ver com o que a gente pensa em termos de comunicação, que é: não compare seu processo com o resultado final alheio. Não compare seu processo com o resultado final alheio. E aqui ele grifa duas palavras que eu uso muito quando eu trato de comunicação, que é processo. Cada um tem o seu processo, tem a sua velocidade, tem o seu momento, tem a sua história. Cada palavra repercute de um jeito para mim e para ti. Né? Cada ambiente tem uma repercussão diferente, então é processo. E resultado. Porque eu só me esforço por alguma coisa na vida se eu sei qual é o resultado que eu quero. Senão eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, e assim a gente vai. Agora, se eu tenho o resultado que eu quero, isso aqui é importante para mim, eu presto atenção. Então, é isso que a gente só vai mudar certos comportamentos, se a comunicação é uma habilidade, é um comportamento, se eu souber o resultado que eu quero. Então, ele botou de uma maneira, assim, linda, ilustrada, colorida. Das palavras perfeita. Né? O que a gente pensa aqui, então, é o livro do Luc. Né? Essa é a capa dele. Muito bem.
Muito bem. Estamos chegando ao final, então, deste episódio. Descrição do vídeo e você encontra os nossos canais para nos seguir, para não perder o próximo episódio, porque a gente tem muito para falar aqui de comunicação, tem muito para te ouvir, tem muito para refletir a partir das devolutivas, né? A partir da participação de quem tá nos ouvindo, de quem está nos vendo. É isso por hoje. É isso, então Estamos agora entendidos. Nos entendemos por Nos enquanto. entendemos por enquanto. Até a próxima. Espero que continuemos nos entendendo. Vamos nos entender. Então, se essa conversa fez sentido para você, curte, compartilha, comenta e vem de novo. Até o próximo. Um abraço.